minha terceira gestação. Meu marido ficou muito feliz, mas eu fiquei bastante preocupada. Por quê? Porque a gente estava passando por uma situação financeira bem difícil. Meu marido ele não tinha, só quem trabalhava era eu. E como ele passava por várias situações difíceis, sempre quem ajudava ele era eu, porque às vezes ele não tinha nem para comprar roupa para ele. E uma outra preocupação que me surgiu foi que a minha gravidez era a minha última gravidez tinha sido de risco. Então o que ia ser dessa gravidez? E assim eu fui me preocupando, mas meu marido ficou bastante feliz e isso me aliviou bastante. Ele me passou um conforto muito grande. E ele trabalhava como motorista de aplicativo. E um certo dia ele pegou e falou assim pra mim, eu passei mal e ele saiu pra trabalhar. E quando ele saiu, ele falou assim pra mim, amor, você quer que eu vá ou quer que eu fique com você? Eu falei assim, não, vai, porque precisa ir, então você vai, qualquer coisa eu falo com você. Eu não era de estar ligando todo o tempo, quem ligava muito era ele. Então, quando deu umas 18h45, ele me ligou, falou assim, amor, você tá bem? Eu falei assim, tô bem sim, por quê? Ele falou assim, não, porque eu peguei uma viagem bem distante e eu tô preocupado de tu precisar de mim e não conseguir falar comigo, porque meu celular tá perto de descarregar e lá a rede não é boa. Eu falei assim, não, pode ir, qualquer coisa eu dou um jeito por aqui. Ele foi. Aí a sobrinha dele me liga. Ô tia, eu preciso falar com o tio. Eu falei assim, minha filha, eu vou ver aqui o que eu posso fazer. Você já tentou falar com ele? Ela já mandei mensagem, só que ele tá sem internet. Eu fiquei assim, como é que ele tá sem internet se ele precisa da internet para trabalhar? Aí eu comecei a ligar, chamava e ele não atendia. Quando não era, ele recusava a ligação e eu fiquei sem entender o motivo. E eu comecei a pensar no quê? Que de uns tempos pra cá, ele começou a sair muito arrumado para trabalhar. Ele não tinha esse costume. Ele estava saindo muito arrumado, muito cheiroso, cabelo cortado. E sempre quando dava pela tarde, de 6 horas, 7 horas, ele vinha em casa, tomava um banho e saía de novo. Eu já tinha ficado meio grilada com isso, mas como eu sempre incentivei ele a se arrumar, eu não me dei tanta importância. E nesse dia isso me incomodou, isso ficou martelando na minha cabeça. Quando deu 9 horas, ele me aparece. Eu ligo pra ele, aí ele atende. Oi, amor, o que foi que aconteceu? Eu falei pra ele, eu quero você aqui em casa agora. Preciso falar com você agora. E ele chegou. Quando ele chegou, eu fui perguntando pra ele, como é que tu trabalha com internet? Estava sem internet, o que foi que aconteceu? E pedi pra ver o celular, ele não quis deixar. Eu tomei o celular da mão dele. Aí eu abri o aplicativo onde ele usa, né, pra trabalhar. E a última corrida estava exatamente no horário que ele me ligou, às 18h45. Eu perguntei pra ele por que está às 18h45, o que tu tava fazendo até agora? Ele, não, é porque o aplicativo ainda não atualizou. Vocês não acreditem nisso. Não acreditam nisso. Aí, enquanto eu tava com o celular dele, ele tava atrás de mim, pedindo, me dá o celular, me entrega o celular, que eu quero voltar a trabalhar, eu preciso voltar a trabalhar. Chega uma mensagem. Amor, eu adorei o meu presente. Isso pra mim foi uma facada. Pra mim, eu não sei explicar pra vocês como o tanto que doeu. No início eu já comecei a chorar, a gritar. Eu perguntei pra ele o que era aquilo. Ele falou pra mim que era uma cliente que tinha pedido o número dele, tinha dado em cima dele, ele pegou e deu o número. Só que não era de nada demais, era piranha, era puta, mulher de rua que era só pra transar e ir embora. E isso ia me subir num ódio tão grande desse homem, porque é muito fácil ele pegar e jogar a culpa nela, né? E eu já comecei a chorar, eu gritei, eu xinguei, eu surtei. Quando eu olhei pra mão dele, ele tava sem aliança. E eu peguei e mandei mensagem pra ela. Você sabe que ele é casado, você sabe que eu tô grávida. E ele já veio me batendo. Ele não se importou se eu tava grávida ou se eu não tava. Ele levantou a mão e me bateu. Isso vinha contra tudo que a gente viveu, contra tudo que a gente construiu. Eu desconhecia aquele homem. Nisso, pra me defender, eu joguei água sanitária dele e corri pra rua com medo de apanhar. Quando eu voltei, dei uma volta na rua. Quando eu voltei, ele já estava arrumado para sair. Quando eu vi ele arrumado para sair, eu mandei ele tirar toda aquela roupa, porque eu que tinha dado para ele. Se ele quisesse viçar com outra mulher, ele que fosse comprar roupa para ele viçar. E tudo que eu tinha dado de presente para ele, roupa, calça, relógio, tênis, eu rasguei, eu cortei. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. E ele foi embora de casa, saiu no carro. E no outro dia ele me aparece como se nada tivesse acontecido, me pedindo desculpa e que ele queria a família dele, que nosso filho mais velho ia sentir muita falta dele, que já tinha essa da barriga. E eu dei uma chance pra ele ficou em casa.
Isso passou alguns dias, na outra semana, no domingo, a gente saiu. E quando a gente volta para casa, eu preciso contar as moedas pra gente poder chegar em casa, senão a gente não chegava por falta de combustível. E quando a gente chegou em casa umas 8 horas da noite, ele falou, tomou banho, se arrumou e falou que ia trabalhar. E eu não podia dizer que não, porque tava faltando as coisas das crianças, então ele saiu para trabalhar. E nada dele chegar. Ele nunca foi de chegar tarde, mas ele tava cada vez chegando um pouco mais tarde com a desculpa de que tava correndo atrás de dinheiro. E eu peguei e fui deitar com as crianças e deu 11, deu meia-noite, deu 1 hora, nada dele chegar. Quando eu pego e ligo pra ele, falei assim, vem pra casa agora, porque já deve estar muito perigoso. Demorou pouco, ele chegou. Quando ele chegou, ele passou direto pro banheiro e não quis que eu fosse atrás. Então eu fiquei esperando ele aqui na sala. Fiquei esperando ele na sala quando ele vem de lá. A única coisa que eu pergunto pra ele, falei assim, tu tava com ela? Ele tava bêbado, muito bêbado. E ele falou pra mim que tava. Eu falei pra ele pegar qualquer coisa que tivesse, que ele quisesse dentro daquela casa e sair dali. Só isso que eu queria, pra ele sumir da minha frente. Aí ele entrou pro quarto. Quando ele entrou pro quarto, eu peguei o martelo, fui lá fora e comecei a quebrar o carro todo. Porque eu tava com muita raiva. Eu surtei, comecei a quebrar o carro todo. E quando ele saiu, eu fiquei com medo de apanhar de novo. Peguei, entrei pra dentro de casa e tranquei tudo. E ele saiu no carro. No outro dia, ele me apareceu de novo, pedindo desculpa, e eu falei pra ele que não queria nada com ele para que ele fosse embora. Aí eu fui na delegacia, prestei queixa, falei o que aconteceu e pedi a medida protetiva. Com essa medida protetiva, ele passou um tempo sem ir lá em casa. E aí as coisas foram acabando, a comida foi acabando, o gás estava perto de acabar, e eu grávida com os 2 filhos para cuidar. Aí, mas o meu filho do meio, ele adoeceu, precisou ficar internado, ficou 3 dias internado. E o pai dele foi lá ver ele. O pai dele foi lá, viu ele, foi embora, no outro dia ele teve alta. Passou uns 2 dias, ele foi visitar o menino, pediu se ele poderia ver o filho dele. Eu falei que poderia porque o menino estava com saudade dele. E nisso ele passou muito mal e ficou lá pelo sofá, não foi embora. No outro dia ele piorou e eu peguei e levei ele no hospital. E eu pensei que ele fosse embora, mas ele não foi. Ele foi ficando, até que a outra lá me ligou, falando que já sabia que ele estava comigo e que era para ele pagar o cartão dela que ele tinha usado e que ia dar um jeito, e fez várias ameaças. A única coisa que eu falei para ela, assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, você se resolva com ele, que eu não tenho nada com ele, ele tá por aqui mesmo de favor. Certo que a gente começou uma outra briga, porque ele queria que eu saísse da casa com as 2 crianças, grávida. Ele queria para mim ir embora. E eu não fui. E nisso a casa, ela se encheu de infiltração. Como a minha gravidez de risco, como tem todo esse processo, eu tive que sair da casa. Agora eu tô numa casa de aluguel. Eu tive que alugar uma casa. E ele veio junto, não foi embora. Tá aqui comigo. E eu não vejo a hora disso passar, porque eu tô em repouso absoluto, em repouso total, e eu não posso trabalhar, eu não posso cuidar dos meus filhos, eu não posso mandar ele embora porque eu preciso dele. E eu tô de mãos atadas, eu tô me sentindo uma inválida, eu já tentei até me matar, porque o que ele fez comigo, eu grávida, tudo isso, eu não merecia estar passando por tudo isso, porque eu sempre fui muito parceiro, eu sempre ajudei ele em tudo. E essa é a minha história. Ela começou em dezembro de 2019 e até hoje ela acontece. Estou aqui esperando minha filha nascer para me poder ver se eu consigo viver um pouco de paz e superar tudo isso. Eu não tenho nem para onde ir por conta desse vírus, dessa pandemia e tudo que está acontecendo. Então, pessoal, essa é a história de hoje. Uma história que me doeu muito, até porque também eu conheci uma pessoa que passou por algo muito parecido. Um marido motorista de aplicativo, onde se aproveitava disso para aprontar várias coisas com ela. E eu fico, como é que um homem com a sua esposa grávida, ele não tem um pingo de respeito, ele não tem um pingo de amor nem pelo filho. O homem deixa de trabalhar para ir estar vadiando com qualquer rapariga que aparece. Deixa faltar as coisas dentro de casa para estar com rapariga. Gente, mas que pessoa sem noção, que homem sem amor. Pelo menos os filhos não pediu para ver o mundo, não. Se você não queria ter filho, se você não queria ficar com ela, então não teria procurado. Não teria feito tudo isso. Infelizmente, isso é a maioria das situações, a maioria das histórias que eu recebo.
O homem vive sonhando com um filho. Na hora que a mulher engravida, ele esquece que tem mulher, ele esquece que tem filho, ele se transforma. Então, mulheres, quando vocês pensarem em engravidar, engravida porque vocês querem e pensando em momento nenhum depender do pai, porque geralmente o pai some, soube que tá grávida, deu 3, 4 meses, ele some. Infelizmente, essa é a realidade. Se você conhece alguém que passou por isso, se você passou por isso, ou se você tem conselhos ou alguma forma de ajudar, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou da história, se você gostou aqui do vídeo, enfim, se você gostou, deixa o like, entendeu? Porque tem muita gente assim, diz, eu não gostei da história e acaba não curtindo. É porque vocês não estão entendendo. Se vocês estão achando a história interessante, uma lição de vida, deixa o like, entendeu? Isso me ajuda bastante. Se você ainda não me segue no Instagram, é @tainá.fernandes986. Tô esperando vocês lá. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.